Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho falar novamente de vandalismo porque infelizmente estes artistas sentem uma tal impunidade que neste momento os casos são quase diários. Venho-vos falar de dois casos em particular que vi nas redes sociais nas últimas 48 horas. Estes casos são importantes de falar porque neste momento não se fala só de Luís Montenegro, neste momento não se falava só de Fernando Medina, neste momento não se falam só de casos em particular. Isto começa-se a tornar recorrente e para quem dizia que Pedro Passos Coelho não tinha razão para usar como argumento um sentimento, vejam o que o sentimento de impunidade traz à sociedade. Mas eu venho-vos aqui mostrar dois casos. Primeiro o de Luís Montenegro e o segundo de um cartaz do Chega que foi vandalizado, uma foto que me foi enviada, um print, creio eu, de um vídeo e que dizem que a pessoa em causa aparece num vídeo. Eu muito honestamente a pessoa em causa interessa-me zero, não vou fazer divulgação da imagem da pessoa, interessa-me o ato e não interessa quem comete o ato porque a opinião que eu vou dar não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o ato em si. Mas vamos então ver os casos destes artistas que se dizem ativistas mas que não passam de vândalos e de pessoas com demasiado tempo livre. Mas eu venho-vos então mostrar. Vamos então a ver aqui primeiro o infeliz caso que Luís Montenegro infelizmente teve de enfrentar. Foi atingido na cabeça e na roupa, tinta verde, num protesto, suponho que de ativistas climáticos. Luís Montenegro foi apanhado de surpresa, ele estava numa ação de campanha esta manhã. Foi atingido diretamente na cabeça com tinta verde. Bom, isto já se percebeu a ideia, não vou alongar muito este vídeo porque honestamente não vale a pena. Venho só mostrar este vídeo porque pronto, para as pessoas que possam não saber ficam contextualizadas. E depois venho-vos então mostrar aqui o segundo caso, que é o de uma pessoa que se diz ativista também, eventualmente, não sei se diz ativista se não. Mas vemos aqui o seguinte cartaz em que apelida o Chega ou os militantes e simpatizantes do Chega de porco e vemos aqui uma reivindicação do ataque porque diz vota bloco. Portanto, eventualmente, este ataque é de uma simpatizante, de um simpatizante ou pelo militante ou pelo menos simpatizante do bloco e mostra aqui aquele que é o sentimento, o sentido democrático destas pessoas. Nós vemos aqui, e para aqueles, mais uma vez relembro, porque andava-se por aí ontem nas televisões a dizer que os sentimentos não servem para nada, as sensações não servem para nada, temos é que nos basear em estatísticas. No entanto, todos nós sabemos que as estatísticas não mostram todos os dados. Há certo tipo de coisas que têm que ser vistas no terreno e por isso é que eu considero que centralizar o poder, por exemplo, é um exemplo que eu estou a dar, por isso é que eu considero que centralizar o poder na União Europeia é imbecil, porque são pessoas não eleitas a tomar decisões sobre países que não conhecem. Assim sendo, o que é que eu acho sobre esta situação? Primeiro, condeno todo e qualquer ataque, seja a que líder partidário for. Quero acreditar que todos os líderes partidários fizeram essa condenação, não sei se fizeram todos, vi alguns, mas não vi todos, mas creio que até a Mariana Mortágua fez uma condenação. Digo até porque geralmente os ativistas climáticos estão associados ao Bloco de Esquerda de alguma forma. Creio que até a Mariana Mortágua fez essa condenação e bem. Os líderes partidários não têm que se submeter a estas palhaçadas única e exclusivamente porque estes artistas têm demasiado tempo livre e pouco tempo produtivo. Assim sendo, não vejo porque é que haveria de se passar desta forma. Quero também dizer que sobre o cartaz, eu acho que a impunidade está a chegar a níveis incríveis e mais uma vez trago a noção do sentimento. Pedro Passos Coelho falava num sentimento de insegurança associado à imigração descontrolada e massiva. Eu agora falo de um sentimento de insegurança associado a este tipo de imbecis, porque hoje foi uma tinta, hoje foi um cartaz estragado, mas da mesma forma que este artista chegou com um balde de tinta para despejar em cima de Luís Montenegro, como se Luís Montenegro tivesse governado nos últimos 8 anos, ou como se o próprio disse, como se isso tivesse contribuído alguma coisa para a sua causa, porque na verdade Luís Montenegro disse muito bem, com muita piada, disse que passou uma hora no chuveiro para tirar aquela tinta, portanto não foi uma vitória propriamente dita do ambiente. No entanto, no debate de todos contra todos, nos partidos com assento parlamentar, vimos Inês Sousa Real quase que a branquear este tipo de atitudes única e exclusivamente porque eles têm causas que ela considera justas. Eu acho que isso é muito interessante porque se não vamos olhar aos meios para atingir os fins, eu acho que isto se vai tornar num país particularmente estranho.
digo-vos de passagem. E depois sobre a questão dos cartazes, está proibido, não se pode andar a vandalizar propaganda política, única e exclusivamente porque queremos ou porque não gostamos do partido em causa. Eu acho que se a pessoa em causa quisesse ser produtiva, que andasse a fixar cartazes do Bloco, porque aparentemente é o partido que defende, era o que dizia na foto, e portanto eu acho que se a pessoa quisesse ser produtiva, que a fixasse cartazes do Bloco, porque se o que o Bloco tem a oferecer é o ataque ao Chega, eu não quero um partido a governar. Eu não sei quanto a vocês, mas independentemente da ideologia política, eu não gostaria de ter um partido a governar que a única coisa que tem para oferecer é um combate a outro partido. Se o partido só tem isso para oferecer, eu sinceramente acho que não é grande partido. E depois sobre a sensação de impunidade. Muitas vezes a direita é acusada de ser demasiado autoritária em determinado aspecto. O que eu acho que é importante do ponto de vista da autoridade é que estes artistas que agora se sentem impunes tem precisamente que ver com a falta de segurança que há neste país. Mas admite-se, por exemplo, se não foi premeditado, eu acho que foi, admite-se, por exemplo, que num debate onde estão todos os líderes partidários com assento parlamentar neste país, entrem por ali adentro, porque era mais que meia dúzia de badamecos com tintas e comecem a arremessar e interrompam um debate político. É isto que é a segurança deste país? E digo-vos mais. Neste momento, eu considero mesmo, porque nós não sabemos quem são este tipo de pessoas, eu não acredito pessoalmente que possam vir a ser violentos. O que eu acho é que da mesma forma que conseguem alcançar os líderes partidários com tintas e fazer este tipo de palhaçadas que acham e que consideram que é ativismo, eu acho que este tipo de pessoas, nomeadamente Luís Montenegro, Mariana Mortágua, André Ventura, têm que começar a andar com segurança. Infelizmente, porque para lidar com vândalos tem que ser com a autoridade. Enquanto continuarmos, como fez Inês Sousa Real, a branquear este tipo de atitudes porque eles têm causas que a Inês Sousa Real acredita em ser legítimas, e atenção, eu até acredito também, diga-se de passagem, eu acredito que a preservação da natureza é uma coisa que se deve lutar para. Eu acredito, aliás, e li precisamente em Roger Scruton, que uma das coisas que faz todo o sentido para os conservadores defenderem é precisamente a defesa de um planeta saudável, digamos assim, não é? Porque como é que vamos ter as nossas famílias, as nossas instituições, como é que vamos ter uma sociedade próspera se tivermos um planeta doente, por assim dizer? Eu concordo com essas causas, a preservação do ambiente é uma causa importante. Eu acho é que toda e qualquer pessoa que se consiga identificar com estes ativistas não é um ativista, é um vândalo. Temos que começar a chamar as coisas pelos nomes e fazer aquilo que Luís Montenegro fez hoje e vai continuar a fazer, espero eu, que é a processar estes artistas. Tem que começar a sentir na pele as repercussões das suas próprias ações. Porque não é por serem miúdos e por terem causas aceitáveis, seja lá que causa for, porque eu muito honestamente, eu não acredito que os artistas que estão envolvidos nisto saibam sequer as causas que defendem. Eu tenho mesmo a sensação que meia dúzia de pessoas que se auto-intitulam de ativistas nem sequer têm um pingo de noção dos verdadeiros problemas. Andam aqui, sabem qual é que é o problema? É que andam aqui nos países ocidentais onde têm liberdade a atrapalhar a vida das pessoas comuns. Sabem um país que tem um impacto imenso na destruição do planeta, do meio ambiente? A China. Eu desafio-vos a fazer protestos na China e a obrigar a China a partilhar deste tipo de preocupações. Isso é que era ativismo a sério, porque a China é dos países mais poluentes do mundo, e eu acho que era mesmo o país mais poluente do mundo, e eu não vejo estes artistas a fazerem reivindicações, fazerem exigências à China do ponto de vista ambiental. Eu gostava que o fizessem. No entanto, andam aqui em Portugal, onde são livres, em Portugal, no Ocidente, porque esta palhaçada tem sido transversal na União Europeia, andam aqui no Ocidente onde são livres, onde têm lutas que consideram ser legítimas, no entanto, eram muito mais legítimas em países com regimes diferentes, e portanto é ativismo QB, não é? É o ativismo quanto baste, como se costuma dizer. É o ativismo onde são livres, é o ativismo onde têm voz, é o ativismo onde têm atenção, onde têm soundbite, onde têm likes, não é? Vão fazer então um ativismo em sítios onde seja efetivo. Querem defender causas ambientais? Haverá algum sítio mais danoso para a natureza do ponto de vista da poluição do que a China? Eu acho que então vamos cortar o mal pela raiz. Vão dialogar com a China, façam este tipo de palhaçadas na China. E depois aí se calhar vão sentir o peso da autoridade. Esse é que é o problema. Porque obviamente que a China não tem o tipo de regime que eu concordo, de longe.
Mas se querem ter este tipo de reivindicações, procurem-nas na China, que são um país efetivamente poluente. E se sabem os dados, se sabem pelo menos o que defendem, vão perceber que é de fácil concordância o que eu estou a dizer. É tão simples como isto. E deixem-se de palhaçadas, porque o Luís Montenegro não governou nos últimos 8 anos. Eu não sou favorável a Luís Montenegro e toda a gente neste canal sabe. Mas isto é uma palhaçada o que se passou hoje. E o que se passou com o Fernando Medina foi exatamente a mesma coisa. E o que se passou com o Ministro das Infraestruturas, se não estou em erro, foi outra palhaçada. E há de ser sempre. Isto não faz sentido. Vocês estão a afastar as pessoas. E eu digo-vos já, a preservação do ambiente, a preservação do planeta é uma causa legítima. Mas vocês estão a afastar pessoas porque são grunhos. Vocês são grunhos autênticos e é por isso que estão a afastar pessoas. E talvez as pessoas ganhem repúdio por este tipo de causas por vossa causa. É o que eu vos tenho a dizer. Portanto, meus caros, é como eu vos digo, eu li há pouco tempo em Roger Scruton, portanto tenho isto algo presente. Aliás, se vocês investigarem o livro, Roger Scruton é um dos pais do conservadorismo, portanto é das pessoas mais indicadas para falar sobre o conservadorismo. E ele fala precisamente, ele faz a ligação entre o conservadorismo e a preservação da natureza. São duas coisas que fazem todo o sentido. Mas não é assim. Não é assim que vocês vão lá. E vão continuar a ser ridicularizados no espaço público, porque são imbecis. Ainda que a Inês Sousa Real opte por branquear as vossas ações, vocês são imbecis. E vocês percebem que são imbecis quando a única pessoa que opta por branquear as vossas ações é uma pessoa que, segundo as sondagens, está para sair do Parlamento. E Deus queira que assim seja. Porque a Inês Sousa Real não tem nada a acrescentar ao Parlamento. Mas enfim... Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço perdão que o vídeo já vai longo, vou tentar fazer uns cortes para comprimir um bocadinho o vídeo, porque entusiasmei-me um bocadinho a falar, mas por agora é tudo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, vão ter as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.